Amém, amém. Jesus é o Senhor. Aleluia. Boa noite a todos. Também quem está em casa nos assistindo. Peço ao Senhor que Ele dê graça para nós de ouvir Sua palavra. A palavra possa produzir em nós o que é necessário. Há um Deus sentado no trono, sabe a necessidade de cada um, daqui os presentes, também a necessidade dos que estão em casa. Você está em casa, você pode já dar um joinha aí para fortalecer o canal da Igreja Itaúna. E o Senhor tem nos dado muita palavra. E nós sabemos que Deus tem falado de muitas maneiras. Nesses últimos dias tem falado pelo seu Filho. E o seu Filho está dentro de cada um de nós, daqueles que receberam o Senhor como seu Salvador. Então, nesses últimos dias, você não tem sentido dentro de você algo ardendo? Aquele desejo de se consagrar ao Senhor, aquele desejo de se dar ao Senhor. Mas, ao mesmo tempo, nós encontramos tantas barreiras, porque nós ainda vivemos nessa terra, ainda precisamos estar aqui ainda, e ainda temos o problema da nossa alma, do nosso velho homem. E nós sabemos que o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Então ele foi criado em 3 partes: corpo, alma e espírito. E depois que houve o pecado, o espírito do homem ficou amortecido. Então entrou o pecado na humanidade. E por bom tempo, esse pecado, e até hoje, ele ainda reina em muitas pessoas. Mas nós, que recebemos o Senhor como nosso Salvador, todos nós, todo aquele que invocou o nome do Senhor como seu Salvador, você e eu fomos transferidos de reino. Nós saímos dos reinos das trevas, do domínio de Satanás, e fomos transferidos para o reino da luz do seu Filho em amor. Então, todos nós, irmãos, que já recebemos a vida de Deus, temos esse privilégio de ser transferido de reino, de esfera. Embora nós estamos aqui, mas todos nós temos acesso à esfera onde Deus está. E onde é que Deus está? Deus está na glória. E nós vimos que a igreja, ela é essa porta, né? Quando Jacó viu ali aquela escada, descia do céu, os anjos de Deus subiam e desciam, e Jacó colocou o nome daquele lugar de Betel, que é casa de Deus. Então, você ou não, querendo ou não, você tem uma porta até os céus. O seu espírito é a porta, é o meio que nós temos para alcançarmos a esfera de Deus, a dimensão de Deus, onde todas as coisas já foram cumpridas. Quando o Senhor Jesus estava ali na sua morte, ele falou: Pai, está tudo consumado. Para Deus, irmãos, nós temos visto nas mensagens que para Deus não tem tempo e nem espaço. Foi necessário criar o espaço, certo? Mas também o tempo, para quê? Para que facilitasse para nós e facilitasse para Deus também fazer a sua vontade em todos aqueles que já estavam predestinados para receber o Senhor como Salvador. Eu fico muito alegre de ter nascido nesse tempo da restauração da igreja, nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, mais ainda nesses últimos dias. Então, eu espero que a palavra do Senhor nessa noite possa arder no seu coração, no seu espírito.
O desejo de Deus é intenso, irmãos, para cada um de nós. Aleluia. Então, a mensagem de hoje, nós estamos falando, nessa série, uma linda história de amor. Que história é essa? É a história que Deus tem com você. Essa história que Deus tem comigo. É lindo, irmão. Quem aqui merece alguma coisa? Nenhum de nós aqui merecemos nada. E o título dessa mensagem, ele é muito sugestivo. Por quê? Porque é a nossa realidade. Fala assim, o título é Aplicar a Palavra nas Relações Pessoais. Então, essa palavra é muito prática. Uma palavra acessível. É uma palavra que é possível todos nós experienciarmos essa palavra. Existem alguns, assim, segredos ou meios que nós podemos alcançar isso de maneira mais fácil. Nós temos isso também que o Senhor tem falado sobre o tecido de amor. Quando falar de tecido, a gente lembra de duas coisas, quem trabalhou de ordidura e de trama. Cada um aqui, irmão, nesse tecido, representa esse fio, certo? Que o Senhor trouxe numa esfera espiritual e está trabalhando em cada um de nós. E a ordidura é essa linha que vem da parte de Deus e nos faz viver de uma maneira coletiva, de uma maneira orgânica, né? Por exemplo, eu me preocupar com vocês me preocupar comigo, quem sou eu? Quem é você? Nas quartas-feiras, nós temos reuniões de oração, aí nós citamos nome de irmãos, nome de irmãs, para orar, apresentar esses irmãos até Deus. Então, esse tecido de amor, então, o amor de Deus, irmão, é que nos une. Nós somos intoleráveis. Eu tem hora que eu fico até comigo mesmo, nervoso comigo mesmo, das minhas atitudes, do meu jeito de ser. Mas o Luiz me ama. Ama, Luiz? Vocês também me amam para me suportar esses anos todos. Então, o que faz, irmãos? A gente conviver, viver, preocupar com os irmãos. Essa parte de Deus desce, é o amor de Deus. Esse amor faz com que nós vivamos a vida da igreja. E esse amor agora, irmãos, ele está se estendendo de uma maneira tão forte que às vezes até nos assusta, porque mexe com o nosso ninho, mexe com o nosso conforto. Crianças, adolescentes, jovens, têm abalado muitos de nós. Tem ou não tem? Está tirando cada um de nós do nosso conforto, da nossa vidinha da igreja gostosa, de algumas reuniões, né? Alguns nem de todas as reuniões, de algumas reuniões. Mas graças a Deus, porque Deus, Ele é intenso, irmãos. Oh, muito obrigado por isso, Senhor. Então, irmão, Deus quer que sejamos totalmente dependentes dEle. Na mensagem passada, eu fui impactado quando aquele rei foi até o profeta, e o profeta mandou ele se lavar num rio muito sujo. Mas ele ficou na posição, não, eu sendo rei, eu vou parafrasear com esse contexto para vocês entenderem. Ele rejeitou tudo que o profeta tinha falado. Que isso? Nem saiu lá fora para falar comigo. Mandou o servo dele, né? Ele nem me honrou. Ainda manda eu me lavar num lugar que podre, uma água suja. Mas graças a Deus que tinha ali umas pessoas que eram encorajadoras. Irmão, você precisa ser esse irmão, essa irmã, para encorajar os irmãos. Se ele te pediu uma coisa tão difícil, você não faria? Quantas vezes você está em casa,
Você está passando dificuldade, um irmão manda uma mensagem para você, aí você se sente encorajado a prosseguir. Eu estou falando coisa que não acontece? Direto, irmãos. Eu fui fazer uns exames, ainda não entrei na mensagem não, tá? Eu só estou querendo introduzir os irmãos como Deus cuida de nós. Eu fui fazer uns exames, e o homem é assim, né? Mulher tem facilidade de fazer exame, de procurar médico. Homem não, aí fui fazer os exames. Cheguei lá, o médico me passou, foi um testamento de tanto... Quando eu olhei aqueles pedidos, eu falei, Senhor Jesus, vai eu. Vai aparecer até coisa que eu nem sei que existe aqui. Aí fiz os exames. Perdão, antes de fazer os exames, eu estava mal lá, eu estava trabalhando, eu estava mal. Aí uma irmã, carinhosamente, mandou um versículo para mim. Eita, irmão, vocês não sabem como que esse versículo caiu como uma luva naquela hora para mim. Eu fui para o médico, apareceu alguns probleminha lá, tudo resolvível, certo? Mas eu fui tranquilo. Por quê? Porque a palavra do meu Deus traz a mim luz e satisfação. Por amá-la, Cristo assim, engrandecido, dia a dia. Aleluia! Irmãos, isso é imergir na palavra. Isso é orar, ler a palavra. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmão, Deus quer que todos nós sejamos dependentes dEle totalmente. Lembrando da palavra passada também, lembra do rio lá em Ezequiel? E quando ele entrou, foi ali medir. E cada vez que Deus vem nos medir, é porque Ele quer tomar posse. Você quer comprar um lote, um terreno, você manda medir aquele terreno, porque você quer tomar posse daquele terreno. E quanto mais água tiver no terreno, mais valor tem o terreno. Então, nesse terreno, nesse rio, quando nós entramos, irmãos, a água está passando por cima dos nossos pés. Vai chegando até os nossos tornozelos, e a gente já começa a ficar meio sem o que fazer, já começa a entrar algumas coisas. Será que eu faço isso? Será que eu não faço isso? Eu passei na padaria antes de chegar aqui e fui comprar uns negócios lá de lanche. E o valor deu R$10,95. Eu só tinha R$10 no bolso. Aí eu cheguei no caixa e falei com a menina, eu vou ali no carro buscar o restante. Eu lembro que eu entreguei ela o papel, mas eu não entreguei o dinheiro, está aqui. E fui lá e peguei o dinheiro, paguei ela lá e vim embora. Irmão, na hora que eu sentei, que eu pus a mão no bolso aqui, paguei. Isso incomoda, irmão. Eu poder, nossa, ganhei R$10, né? Mas a vida de Deus não deixa. Eu vou chegar lá segunda-feira, ela vai assustar, porque para ela foi tudo normal, aconteceu normal. Sim. Mas a vida de Deus, não tem como eu viver a vida de Deus. O título da mensagem é aplicar a palavra nas relações pessoais. Não tem como eu ser um cristão aqui, um irmão que fala a palavra, e ter um viver a parte da vida de Deus. Não tem uma lei, se eu não contasse para vocês, ninguém sabia o que aconteceu aqui. Só eu e Deus sabia. Vocês entenderam? Eu e Deus? Vocês entenderam o que eu ia dizer? Eu, quem mais? Deus. Ó Senhor Jesus. Vou resolver isso, tá, irmãos? Então, a vida da igreja é uma vida de realidade, irmãos. Ela não é algo que nós vivemos ela só final de semana, nas reuniões de quarta, nas reuniões de sábado e domingo. É uma vida. E essa vida da igreja, diz respeito, ela tem as nossas reuniões, a vida familiar, a vida conjugal e a vida profissional. São 4 coisas
diferentes. Porém, irmãos, não tem como separar isso da vida da igreja. Quando nós falamos igreja, não são essas 4 paredes aqui. Isso aqui é um local de reunião da igreja. Quando nós saímos daqui, a igreja saiu daqui. A igreja foi para onde? Luiz foi para a casa dele? A igreja foi também, não foi, Luiz? Aí chega lá, você vive de qualquer jeito, irmão? Não, é a vida da igreja, ele continua vivendo a vida da igreja. Na vida familiar, né? Aqui se é desse jeito. As irmãs até falam, puxa, meu marido deveria ficar vivendo o tempo todo lá no local de reunião, lá ele é bom demais. Né? Ou os irmãos pensam a mesma coisa, minha esposa, puxa, lá no local de reunião, minha esposa é atenciosa. Então, irmãos, a vida familiar, na vida conjugal, né? O relacionamento entre marido e esposa, também entre filhos e pais, que eu vou falar um pouco, e na vida profissional. Então, a vida da igreja, William, ela abrange todos esses aspectos. Então, não tem como eu e você viver uma coisa aqui nesse local de reunião, uma outra coisa na sua casa, outra coisa no seu serviço. Você tem que ser a mesma pessoa, agir da mesma maneira. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Colossenses 3, agora que nós vamos começar, tá? Colossenses 3. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor. Amém. Colossenses 3, versículo 5 a 11. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, de ira, de indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestis do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo e em todos. Então, aqui, irmão, fala que nós já despimos dessas coisas. Mas, na realidade, o nosso velho homem é terrível, não é? Só tem uma maneira, irmão, de aniquilar com o nosso velho homem. É você deixar Cristo habitar ricamente em você. O nosso velho homem, você consegue derrotar ele hoje, mas daqui 2 minutos, ele te dá um tombo. Aí eu me sinto mal, você se sente mal. Por quê? Porque nós não queremos fazer essas coisas. Mas estamos aí, irmão, o velho homem o tempo todo, e ele citou uma lista de atitudes do velho homem aqui. Nem é bom falar a coisa do velho homem. Mas aqui fala assim no versículo 10. E vos revestis do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Pleno conhecimento é você ter a plenitude de Cristo. Por isso que ele fala que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ó Senhor Jesus. Vamos ler também Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Versículo 15 a 17. Ó Senhor Jesus. Portanto,
vede prudentemente como andais, não como nestes, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Irmãos, aqui ele fala, para nós viver, vede prudentemente como andais, não como nestes, e sim como sábios. Aí é que entra aquela questão, a vida da igreja. Eu tenho um viver aqui de uma maneira, em outro lugar, eu estou vivendo como um nécio. Parece que eu tenho duas vidas. Uma pessoa de ânimo doble. Uma pessoa que as pessoas olham e falam assim, pera, você é cristão? Suas atitudes? Estou dizendo aqui, irmão, você não erra não. Nós erramos. Irai, mas não pequeis. Certo? Tem situações que eu fico nervoso. E o pimenta nervoso, vocês imaginam como é que é, né? O velho homem, Senhor Jesus. Ontem eu estava falando com um colega meu lá do serviço que tem hora que eu entristeço comigo mesmo. Entristeço comigo mesmo das minhas coisas, as coisas que eu faço, que o meu velho homem faz. Eu tento lutar com isso. De repente, de noite, eu tinha tratado com um casal de fazer um negócio. O velho homem manifestou, eu não fui, fiquei nervoso, enciumado. Tinha falado que não ia fazer isso, irmão. Sabe o que é isso, irmão? É lutar com o velho homem em mim mesmo. Essa é a realidade nossa. Nós queremos aniquilar com o velho homem em nós mesmos, com a nossa capacidade. Eu digo categoricamente que você não vai conseguir. Você não sabe, ainda não percebeu quem que é o seu velho homem? Capacidade do velho homem de te jogar para baixo, para te tirar da presença de Deus. Sabe quantos milhões de anos esse velho homem ficou? Ativo. Eu recebi o Senhor, eu estava com 18 anos de idade, 19 anos de idade. 19 anos de idade, irmão, andando segundo a carne, segundo os costumes desse mundo, fazendo as paixões da carne. Aí eu ganhei o Senhor. Tive que aprender a viver pela fé. Aí é que está o problema, 18 anos, 19 anos, irmão. Quantos anos que você ganhou o Senhor? Esse tempo todo passado, é difícil largar essas coisas. Aí ele está bem treinado, ele está bem estruturado, o velho homem. Não estou dizendo vida de pecado, eu nunca tive uma vida perdida, mas cheio de si mesmo, ainda até hoje ainda sou o meu velho homem. Eu falo para os irmãos, eu fui considerado o melhor soldado, o segundo melhor soldado do quartel. Mas não é porque eu era bonzinho, não, é porque eu era medroso. Não fazia nada errado de medo. Então, glória eu tenho nisso? Nenhuma. Para depois eu ser dispensado. Fui fazer uma prova na PM, passei em primeiro lugar, irmãos, eu ainda estava com a cabeça rapada. Fui fazer a prova, passei em primeiro lugar na prova, o tenente lá ficou doido. Você tem que entrar para a polícia mesmo, você tem que entrar para a polícia mesmo. Aí eu fui entrar na polícia. Quando chegou lá, o médico foi fazer exame. Com 13 anos de idade, eu fiz uma tatuagem, acho que é do lado de cá. Tatuagem com a letra J. Olha que loucura, eu pegava uma agulha, me colocava na tinta de caneta e ficava me furando. Aqui tem escorrendo sangue. Eu fiquei dos 13 anos até os 18 anos sem usar camiseta. Porque se meu pai visse aqui, ele me matava. Aí o médico lá não me aprovou para ser um PM, porque eu tinha uma tatuagem. No dia eu fiquei magoado demais. Puxa, ainda... Irmãos, graças a Deus,
eu fui passar a ser um soldado de Cristo. Foi com 19 anos que eu ganhei o Senhor. Foi a experiência mais marcante que houve na minha vida. E foi a experiência que eu mais entrei na palavra, mais eu deixei a palavra de Cristo habitar ricamente na minha vida. Ó Senhor Jesus, estava com 19 anos de idade, irmãos. Eu já até perdi onde é que eu estou aqui. Ó Senhor Jesus, é fé. Ó Senhor Jesus, estou aqui no local de reunião, né? Então a vida da igreja, irmãos, ela é algo maravilhoso. Talvez você ainda não deu valor ainda, mas um dia você vai lembrar do que eu estou falando. Vamos ler Efésios capítulo 3, versículo 14 a 19. Por esta causa, Efésios capítulo 3, versículo 15 ao 19. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos no poder, mediante o Espírito, no homem interior. E assim, habite Cristo em vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O que o Senhor quer, irmão, é que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E quem que é a plenitude de Deus? É Cristo. Em Cristo estão todas as coisas. Então, irmãos, aqui fala que nós precisamos, tomar isso. Por esta causa me ponho de joelhos. Essa semana eu estava orando ao Senhor. Eu quero que você abaixe sua cabeça agora também e ore ao Senhor. Eu sei que tem muitos irmãos que ainda não conseguiu, por causa do nosso conceito, por causa do que nós já aprendemos, falar diferente, imergir, palavra de guerra. E às vezes a gente fica analisando, faço ou não faço, faço ou não faço. Seja simples agora, não seja como Naamã. Fala para o Senhor, Senhor, eu ainda não consegui, mas eu estou aqui, Senhor. Baixa a sua cabeça e ora ao Senhor. Meu Senhor, conhece cada um que está aqui dentro, Senhor, aqueles que estão em casa. Você está sentado no trono, Senhor, nada foge ao teu olhar, nada foge, Senhor. Tudo aquilo que está em nós, que é aparência, ainda tentamos carregar, empurrar isso em nós mesmos. Nessa noite nós queremos pedir ajuda ao Senhor. Nós queremos dar valor à palavra profética, ser simples, obediente, Senhor. O que você está falando, Senhor? Nos ajuda com o teu Santo Espírito. Já está no nosso espírito, Senhor. Peço isso em teu nome, Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Abençoa cada oração que foi feita aqui, cada pureza de coração nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ó Senhor Jesus, mas seguindo a verdade, seguindo a verdade, cresçamos
crescimento da igreja, irmãos, não é questão de números. É importante que cresça em números, mas o crescimento da igreja diz respeito ao crescimento da pedra que somos nós. Eu estou cansado do tamanho que eu estou, espiritualmente falando. Eu quero crescer, irmãos. Eu quero avançar na minha experiência. Eu não quero ficar para trás. Os dias são maus. O Senhor está voltando ou não está, irmãos? O Senhor está voltando? As coisas estão acontecendo de uma maneira que nos assusta, irmãos. Até os mais céticos, até os mais incrédulos, eles estão percebendo que está acontecendo alguma coisa. E nós que temos a oportunidade de ser um vencedor, nós deixamos a parte. Acho que foi ontem na mensagem do Pedro, ele falou um negócio que eu fiquei louco. Eu fiquei louco ontem. Ele falou que o direito de primogenitura, quem assistiu lembra. Ele falou que uma parte nós já ganhamos, mas a porção dobrada, quem que é a porção dobrada aqui? A porção dobrada é reinar com o Senhor. Irmão, nós já temos uma parte já. Já estamos aqui. Todos nós vamos estar na Nova Jerusalém. Mas se o seu coração, se o meu coração não for para reinar com o Senhor, puxa vida, nós estamos acabados, irmãos. Essa porção dobrada, irmão, está disponível para cada um de nós. Direito de primogenitura, né? O irmão mostrou ontem, eu queria só tocar um pouquinho, porque Jacó, ele não tinha o direito da primogenitura, porque o direito era de quem nascesse primeiro, e nasceu Esaú, mas Jacó nasceu agarrado no pé dele. Mas o que aconteceu, irmãos? Esaú não amou o direito de primogenitura, era o direito de ganhar uma porção da terra, uma porção dobrada da terra. Ele trocou pelo um prato de lentilha. Irmão, quantas vezes nós estamos trocando o nosso direito de primogenitura por um prato de lentilha? Eu nunca vi tantos irmãos passear no final de semana igual está agora. Nunca vi tantos irmãos. Você olha, o irmão está postando, estou viajando, estou fazendo. Nada você não possa fazer. Certo? Mas você está vendendo o seu direito de estar nas reuniões? Um dia vai fazer falta. Um dia vai fazer falta. Eu fui diagnosticado com diabetes. Eu já comi de tudo que vocês pensarem, irmãos, assim. Tudo que eu queria comer, eu já comi. E é bom demais comer, não é? Agora eu sou restringido a comer. Não é tudo que eu posso comer. O que eu posso comer é pouca coisa. Aí tem hora que me bate assim, puxa vida, por que eu não cuidei? Por que eu não cuidei na época que eu podia cuidar? Assim? Aí bate aquele arrependimento, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz isso? Um dia, irmãos, todos nós iríamos comparecer perante o tribunal. Seja você do jeito que for, não importa, você e eu vamos ter. E o que sabe o que mais será cobrado de nós? Você viveu a vida da igreja? Você viveu a vida da igreja e não foi um vencedor? Você escutou palavras inefáveis e não foi um vencedor? Aí o que vai acontecer? Terá choro e ranger de dente. Ah, por que eu não cuidei, Senhor? Não cuidei não devia ter comido tanto açúcar, Senhor, não devia ter comido tanto pão, macarrão. Oh, Senhor Jesus, agora eu estou restringido. Oh, Senhor Jesus, eu estou tentando trazer o mais simples possível para vocês entenderem, irmão. Que a vida da igreja, irmãos, é maravilhosa. Oh, Senhor Jesus. Então ela não pode ser vivida de aparência. Queria ler com os irmãos Apocalipse 3:1, vamos ler lá? O irmão tem falado muito das igrejas de Apocalipse.
Apocalipse 3:1. Ó Senhor Jesus, amém. Vamos ler todo mundo com um só espírito. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem as 7 Espíritos de Deus e os 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nomes de que vive. Ó Senhor Jesus, salva o Pimenta. Tem nome de que vive. Você tem nome de que vive e está morto? Você está morto, irmão? Senhor Jesus. Não podemos, nós não somos a igreja de Sardes, não tem nome de que vive. Onde é que você reúne? Na vida da igreja e tal, não? E qual o período que nós somos da Filadélfia? Nós não negamos a palavra e nem o nome, mas tem nome de que vive, está morto. Você está morto, irmão? Você está morto, irmã? Reage, irmão. Vamos reagir, irmãos. Vamos reagir. Ó Senhor Jesus, quando me falou que eu tinha que fazer regime, eu não podia comer mais as coisas. Sabe quantos quilos eu perdi, irmãos? 27 quilos. 27 quilos, irmão, eu perdi. Sabe por quê? Porque eu não quero morrer fisicamente. Então eu fui forçado, irmão, a não comer, a controlar a minha boca. Não é qualquer coisa que eu como, irmãos. Quantas vezes lá em casa, a Cleusa, minha filha, compra sanduíche? E a pimenta? Não, eu vou lá e cozinho 2 ovos. A boca até mela de vontade de comer o sanduíche. Eu vou lá e cozinho 2 ovos. Essa é a restrição. Esse é o preço que eu tenho que pagar. Qual é o preço que Deus tem te dado para você? O que é que Ele tem falado para você? Ó Senhor Jesus, eu não quero ter nome de que vive, irmão, mas estou morto. Ó Senhor Jesus, sinto que às vezes eu fico muito na defensiva. Eu defendo muito o meu velho homem. Irmão, eu sou assim mesmo. Eu já estou velho, eu não gosto, eu não dou conta de pular. Não estou dizendo que emergir, habitar a palavra ricamente, é ficar pulando, eu não estou dizendo isso. Mas eu fico na defensiva. Mas eu já estou velho e tal. Eu não consigo. Eu vou ficar só igual um mineiro, né? Comendo pelas beiradas. Mineiro é desconfiado. Eu não sou mineiro de nascimento, mas sou mineiro de convivência. Tem mais de 30 anos que eu vivo com os mineiros e sou mineiro. E aprendi a ser desconfiado. Quando eu vou reagir, é igual aquela roda lá em Ezequiel. Quando eu penso em fazer, o negócio já mudou. Aí, lá vai eu correr atrás. Aí quando eu chego, já mudou, só. Daquele jeito era melhor. Acho que eu vou ficar daquele jeito mesmo. Aí eu fico um bom tempo de novo. Quando eu consigo reagir de novo, o espírito vai e muda de novo. Sabe qual é o segredo? Seguir de perto. Tem as lives, tem homens de oração, tem as conectadas, tem as irmãs de oração. Tudo que nós precisamos, tem mensagens na internet, tem Instituto Vida para Todos. Irmãos, seguir de perto. Esse é o segredo, né? Habitar ricamente em vós a palavra de Cristo. Um segredo para nós, irmão. Eu quero contar esse segredo para vocês. Ó Senhor Jesus. Como deixar a palavra de Deus habitar ricamente em nós? Como?
Espera aí, você está muito rápido. Ontem o irmão Pedro falando, foi ontem, eu já estou até sem saber, é tanta palavra que a gente não sabe nem que dia que foi que ele falou. Ele falou uma coisa que eu praticava, irmãos. Mesmo quando eu estudava, eu transcrevia tudo que o professor falava lá na frente, eu escrevia, chegava em casa, eu transcrevia, pegava o livro e transcrevia o livro. Não, aquilo, minha mente, ela ficava saturada com a matéria. E isso eu fui guardando tudo, eu tinha a maior facilidade de guardar as coisas. Quando eu entrei na vida da igreja, eu estou olhando aqui, estou vendo o Lalado com caderno, estou vendo aquela irmã com caderno. E os outros? Caderno não. Quem está com caderno, levanta a mão aí. Caderninho anotando. Quando eu entrei na vida da igreja, irmão, você olhava para os irmãos, você nem via o rosto dos irmãos, todo mundo de cabeça baixa, anotando tudo, anotando tudo, anotando tudo. E isso, quando era para compartilhar, que abriu compartilhar, os irmãos vinham, tinha até que pedir para restringir, né? Por quê? Porque os irmãos anotavam tudo. Chegava em casa, ruminava aquilo, eu fazia igual o irmão Pedro, eu riscava, essa Bíblia aqui, eu tenho 5 Bíblias. Cada Bíblia eu uso para um aspecto. Uma eu rabisco, outra eu anoto. Tem uns que eu não faço nada, porque para mim não ficar viciado. Mas eu tenho 5 Bíblias, meu. Mas eu parei de anotar. Irmão, vamos voltar à simplicidade, irmão. Anota. Anota no caderno e chega em casa, lê de novo, confere. Eu tenho certeza que amanhã cedo, na hora que abrir o compartilhar, você tem o que falar. Eu tenho certeza, irmãos. Mas nós confiamos no velho homem, né? Eu trabalho numa empresa e eu sou porteiro. Eu não tenho vergonha de falar que eu sou porteiro, não. Mas tudo que chega lá, irmãos, pode ser o que for, eu anoto. Tem uma etiqueta lá, eu ponho lá, anoto tudo, irmão. Sabe por quê? Eu não confio na minha mente mais. E se eu perder um documento lá, vai me dar problema. Então eu anoto tudo. Se na minha vida profissional eu faço isso, muito mais deveria ser o quê? Na vida da igreja. Eu não posso perder palavra nenhuma, irmão. Habita ricamente em vós a palavra de Cristo. O que é mais do que a palavra, Senhor Jesus, grito de guerra? O que é o grito de guerra? O irmão fala um negócio, os irmãos escrevem, aí eles vão e repetem aquilo várias vezes, mas o grito de guerra é isso, irmão. É a palavra de Deus habitando ricamente em nós. Então eu queria, vamos ler, ó Senhor Jesus, Jeremias 15:16. Jeremias 15:16. E eu gostaria que todo mundo ficasse de pé. Não pega só a Bíblia, não tem jeito de colocar aqui no quadro para mim, Jeremias 15:16. Vamos usar o telão, para ninguém ter nada na mão aí, certo? Larga suas canetas, seus negócios, vão ficar de pé. Jeremias 15:16. Vamos lá? Ó Senhor Jesus, amém? Sim, achada as tuas palavras, logo as comi. E as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Agora, o irmão do lado aí, fala para ele aí, isso aqui, ó, é para falar isso aqui, achar as tuas palavras, achar as tuas palavras, logo as comi, logo as comi, logo as comi, irmão, logo as comi, aleluia. Logo as comi, logo as comi. Se as tuas palavras, Senhor, e as tuas palavras foram gozo, suas palavras foram gozo, ó Senhor Jesus. Achar as tuas palavras,
logo as comi. Achadas as tuas palavras, logo as comi. Achadas as tuas palavras, logo as comi. Achadas as tuas palavras, logo as comi. Achadas as tuas palavras, logo as comi. E as tuas palavras foram gozo e alegria. E as tuas palavras foram gozo e alegria. Amém. Para o coração. Para o coração. Para o coração. Para o coração. Amém. Agora vocês podem sentar. Pode sentar. É estranho, né? Achar das tuas palavras, logo as comi. E as tuas palavras me foram gozo e alegria no coração. Você lembra quando aqueles 2 discípulos de Emaús estavam descendo, quando o Senhor falava com eles, o que acontecia? A palavra ardia dentro deles. Achar das tuas palavras, logo as comi, irmãos. Toda pessoa que vai comer alguma coisa, fica analisando, deixa de desfrutar. Às vezes você come, depois você fica sabendo o que é que você comeu. Ah, já comi mesmo, foi bom demais. Mas não analise, irmão. Come. Ó Senhor Jesus. Então tem 2 textos que são irmãos aqui na Bíblia, bem parecidos, né? Colossenses 3, 16, 17 e Efésios 5, 18 e 19. Então vamos ler só Efésios 5, 18 e 19. Efésios capítulo 5, 18 e 19. Ó Senhor Jesus. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Olha só, irmão, e não vos embriagueis com vinho, né? No qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Sabe qual que é o resultado de beber vinho? É que o álcool vai subindo e você fica meio à vontade. Você fica meio, fala o que quer, brinca do jeito que quer, fica meio tonto, não é? Quem já bebeu aí sabe o que eu estou falando. Mas, ele fala assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do... agora eu entendo por que os irmãos ficam doidos. Sai fora de si, irmão. Quando você desfruta tanto, irmãos. Eu lembro do irmão, ele não está aqui hoje, está aqui sim. Ele está aqui. Ele ficava assim, irmão, come devagarinho. Tem pressa não. Come devagarinho, irmão. Vai mastigando devagarinho. Vocês lembram, né? Irmão, come devagarinho. Né? Esses dias para trás eu levei um irmão lá em casa para jantar lá e eu, preocupado com o irmão, que ele não come peixe porque tem espinho, eu consegui tirar os espinhos do peixe e tudo. Falei para ele assim, desculpa a expressão, eu falei, negão, você é especial demais. Eu tirei o espinho do peixe, tudo por sua causa, para você comer. E ele comeu, irmão, sem preocupação nenhuma. É o que nós temos que fazer com a palavra, irmãos, com as coisas do Senhor. Eu preciso adiantar aqui, senão... João 15, 3, terminando, tá, irmãos? Senhor Jesus. João 15, 3. Ó Senhor Jesus, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Sabe o que você está fazendo?
lavando os irmãos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, vivemos num mundo conturbado, num mundo extremamente sujo, as pessoas estão sujas, e nós precisamos de quê, irmão? Ser lavado com o quê? Com a palavra. Ó Senhor Jesus, eu preciso adiantar aqui, irmão, senão não vai dar tempo de falar tudo. A palavra também, ela nos dá direção. João 15, não vamos ler aqui, fala que sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Você pode até fazer, mas não vai dar fruto. Não vai dar fruto, irmãos. Por isso é que os irmãos que saem na comportagem, os irmãos que saem para pregar o evangelho, eles mergulham na palavra. Sabe por quê, irmão? Porque sem mim, nada podeis fazer. Eu preciso adiantar aqui. Ó Senhor Jesus. Sozinhos jamais poderemos compreender a grandeza de Cristo. Vamos repetir isso? Sozinho jamais podereis compreender a grandeza de Cristo. Sozinho, irmãos, você não vai dar conta. Por isso que eu preciso de você, William, eu preciso de você, Mateus, eu preciso de você, eu preciso de cada um irmão que está aqui, esses fios que estão aqui, com dificuldade, né, João? Eu mais o João, de vez em quando, dão uns arranha, né? Mas estamos juntos, né, João? Mas para quê? Para crescimento. Mas nós sabemos que o amor, irmão, nos une, né? O amor está acima de todas as coisas. Ó Senhor Jesus, aleluia. Bom, eu preciso terminar. Eu cheguei na vida conjugal agora, ó Senhor Jesus. Vocês estão esperando desde o início falar sobre a vida conjugal, né? Eu não tenho segredo, a não ser a palavra de Deus habita ricamente em vós. Ó Senhor Jesus. Vamos ler 1 Pedro 3. 1 Pedro 3. Ó Senhor Jesus. Capítulo 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo considerado para com vossa mulher como parte mais frágil, tratai-o com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Ó Senhor Jesus. Agora o capítulo 3, versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavras alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Ele fala para marido e para mulher. Talvez eu desse um segredo aqui. Eu tenho 31 anos de casado. E já aprendi um segredo para lidar com a minha esposa. Certo? Eu casei com a Cleusa. Então o segredo é meu. Não vou contar para ninguém. Qual que é o segredo para lidar com a sua esposa? Só você sabe, irmãos. Então não é uma regra. Não é um método. Agora, um segredo eu te falo. Habitar ricamente em vós a palavra de Cristo. Quando eu fico muito nervoso, sabe o que ela faz? Começa a invocar o nome do Senhor, começa a cantar hino, aí a minha ira, o pimenta, aplaca a ira. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quando ela fica nervosa, né, a minha esposa, quem conhece a minha esposa, aquilo é um doce de pessoa, né? Ela parece um vulcão extinto. Na hora que estoura, nem pimenta fica perto. Então eu saio de perto, ó Senhor Jesus, pode deixar que eu faço, pode deixar que eu faço, pode deixar que eu faço. Eu amo demais ela, viu, irmãos? Aquilo é minha vida, eu gosto demais dela. Então, irmão, não há um segredo. O segredo, irmão, é a palavra de Deus habite ricamente em vós. Quando o Cristo, que é a plenitude de Deus, nos toma por completo, não tem problema em casamento, irmãos.
não é? Quando eu aconselho as irmãs, empurra seus maridos para servir o Senhor. Você quer parar de ter problema no seu casamento, irmão? Empurra sua irmã para servir o Senhor. Certo? Tem algum segredo, meu? Tem? Tem não? Então vamos para os filhos. É só o Senhor, irmão. Você está esperando que eu fale o segredo? Leva um buquê de rosa, arruma a casa para ela, sei lá. Cada um sabe aí o que a esposa gosta. Se você tem condição, faça. Se não tiver, não é isso que vai trazer a unidade. E precisa ter o respeito, né? O respeito. Ela, além dela ser minha esposa, ela é minha irmã. Além de ser minha irmã, ela é uma conserva minha auxiliadora. Eu tenho que cuidar dela. Certo, irmãos? Aleluia. Vamos lá. Ó Senhor Jesus, para os filhos, né? Colossenses 3:20. A vida da igreja envolve todo mundo, né? Efésios 3:20. Senhor Jesus. Quem achou aí pode ler. Ó Senhor Jesus, amém. Ora, isso, lê aí, por favor. Isso, filhos, obedecei vossos pais, né, em tudo. É o único versículo de promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias sejam prolongados, longos. Uma coisa que eu sempre fiz na minha vida, honrei meu pai e minha mãe. Isso eu nunca abri mão de honrar meu pai e minha mãe. E eu sou abençoado grandemente por causa disso. Então, adianta eu fazer isso também em mim mesmo? Jovens, adianta você fazer em si mesmo? Cristo tem que estar ricamente em vós. Agora, na vida profissional, ó Senhor Jesus. Fechando, tá? Colossenses 3:22. Colossenses 3:22. Diz o seguinte: servos, obedecei em tudo o vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas com singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo o que fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, quando fala da vida profissional, irmãos, eu já tive essa experiência de alguns irmãos, até mesmo irmãos que já teve em nosso meio, que não deu um bom testemunho. Entra na empresa, causa dano, e eu até cheguei ao ponto de não indicar mais ninguém, porque eu comecei a ficar meio preocupado, puxa, eu vou acabar perdendo o meu emprego. Porque indica, vai lá e faz besteira, né? Então, irmãos, eu não estou julgando, irmãos, eu só estou mostrando que nós, como filhos de Deus, nós temos que saber, veja como proceder. A vida da igreja não é só aqui, é lá no seu serviço também. Né? Lá eu tenho a responsabilidade de dar um bom testemunho. Não sou perfeito, eu tenho meus erros, mas um bom testemunho eu tenho que dar. Aonde você trabalhar, irmãos, chegou aquele crente, o cara só sai mais cedo, só. O cara vai fazer a hora de almoço dele, 1 hora, ele faz 1h15, 1h20, né? Só chega atrasado. Tudo que fala com ele, só responde, ele nunca agrada, nunca sai uma palavra positiva, é só reclamar. Ó Senhor Jesus, né? Então, irmão, a única coisa que nós precisamos fazer é o que, irmão? Habitar a palavra de Deus ricamente em vós. Quando nós estamos na esfera do Espírito, irmão,
nós não damos problema, nós não somos problema. Certo? Então, louvado seja. Mas tem para os seus senhores também, tem alguns irmãos aqui que são empresários, né? Quero falar para vocês também. Na vida da igreja, né? Na vida da igreja tem empresários aqui, não tem? Não tem, né, Rodolfo? Rodolfo agora só filha de vaca agora. Vamos lá. Ó Senhor Jesus. Colossenses 4:1. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos que também os tendes o Senhor no céu. Senhor Jesus, senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Não, seja justo. Nem a mais e nem a menos, seja justo. A justiça, irmão, é que nós devemos estar. Então, se tem alguém que tem subordinados, tem que pensar, tem que ser justo. Certo? Louvado seja o Senhor. Aleluia, tá bom? Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Eu sei que é muito mais, Senhor, do que isso, Senhor. Mas a palavra é que faz a obra, Senhor. É o Senhor que faz a obra em cada um aqui, Senhor. Peço, Senhor, de todo o meu coração nessa noite, Senhor, para os ouvintes, aqueles que estão em casa e os que estão aqui, Senhor. Que essa palavra possa habitar ricamente em nós, Senhor. Por tudo que nós fizermos, Senhor. Lembrar que nós não temos como separar, Senhor, a vida da igreja, da nossa vida familiar, da nossa vida secular, Senhor, na vida profissional. É uma vida, Senhor. E essa vida é do seu corpo. O Senhor é o cabeça. Faz-nos lembrar dessas palavras, Senhor. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. Abençoa todos aqueles que estão nos assistindo. Abençoa toda a família aqui representada. Todos os empresários que estão aqui. Todos os servos que estão aqui. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.